Seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer o concurso pro Degase, né? Do Rio de Janeiro. Então a nossa dica hoje vai ser pro Degase. Vai ser uma dica especial, porque vai ser a dica do Vale Tudo. Como você já é inscrito no canal há muito tempo, já sabe que aqui na Vale, né, quando vai chegando perto da prova, a gente faz o Vale Tudo. Vale Tudo são as apostas de cada professor, de cada matéria, sobre os assuntos que ele, pela experiência, ele aposta que vai ser, né, cobrado na sua prova. Obviamente que pode ser cobrado qualquer coisa do edital, mas o professor vai fazer uma revisão aqui com os assuntos principais, até porque nesse tempo que a gente tem, não conseguimos falar tudo, né, que é necessário, mas a gente vai fazer aqui no máximo para que a gente possa passar para você tudo aquilo, né, que você vai precisar na sua prova, dentro, né, dessa revisão, tendo aqui por base que você já estudou, isso aqui é a sua revisão. Então esse assunto aqui é um pouco mais rápido, não é como a nossa aula, não são como as nossas dicas, são assuntos feitos mais rápido. Então se você travou em algum desses assuntos aqui, eu te aconselho a voltar lá e, né, estudar a aula completa desse assunto, porque você, se você travou em um dos assuntos que eu vou falar, que os outros professores falaram, quer dizer que você ainda, né, está ali capengando nesse assunto. É normal, né, quando vai chegar na prova, a gente ter aquela sensação de que não está preparado. Toda prova é assim, tá? Todos os aprovados que eu conheço, na hora da prova mesmo, eles estavam apreensivos, é normal. Se você fez sua parte, estudou até aqui, né, você vai conseguir o almejado cargo público. Qualquer dúvida pode me chamar aqui no @magnoassis44, que é o meu Instagram. Qualquer dúvida pode me chamar aqui, tá? O meu e-mail é magnoassis44@gmail.com. Beleza? Dito isso, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, né? Quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, você é avisado em primeira mão de tudo que rola em concurso público. E, né, às vezes você tem um concurso público que não está no seu radar, ao, né, ser um dos nossos inscritos, não paga nada, né? Você se inscreve e ativa o sininho, não paga nada. Você vai ser avisado em primeira mão aí de todos os concursos públicos que rolam a nível de Brasil. Tendo em vista que tem muitas GCMs da cidade, talvez vizinha sua, que você nem sabe, talvez tenha, né, uma remuneração, tem GCM pagando mais de 10 mil por mês. Então não deixe aí de seguir a Vale e clicar no sininho para você ser avisado primeiramente. Deixe seu joinha, ajuda bastante a engajar esse vídeo e continuar, né, a Vale continuar entregando vídeos de forma gratuita para você. E o comentário aqui embaixo, quais são as suas expectativas para a prova. Fala alguma coisa da aula, dá uma sugestão, uma crítica, a gente está aqui para te ouvir. E quando você comenta aqui embaixo, ajuda também o vídeo a ganhar uma relevância. E ao ganhar essa relevância, a Vale consegue continuar mantendo esse nível de vídeo aqui, que é todo dia sai vídeo aqui, beleza? Então vamos lá. Assuntos que podem ser cobrados na sua prova. E nessa reta final, lembre-se, tem simulado, tudo que você precisa nessa reta final, porque nessa reta final não dá tempo de você estudar muito, que esse é um dos meus alunos que tem aqui embaixo. Agora, eu quero adquirir só os simulados, porque nessa reta final, de todas as matérias, tá? Não só de direito constitucional. Clique aqui embaixo no link, você vai ser direcionado para a plataforma da Vale aí, e lá vai ter por um preço muito especial os simulados que você precisa para essa reta final. Separei para a gente aqui os assuntos nesse slide, então acompanha comigo e eu vou, à medida do possível, colocando aqui a Constituição também para a gente pontuar aqui, beleza? Então vamos lá. Esse os senhores já sabem, né? A banca é a IDECAN, são 564 vagas, né? O cadastro reserva aí mais 2.445 vagas, a remuneração médio, né? Ensino médio 3.634, ensino superior 4.441. São, né, dois tipos de carga em nível médio superior, lembrando que ainda tem alguns benefícios que não estão aqui, né? Data da prova 11/10 e 12/10, o TAF não tem, redação sim, prova de títulos sim. Essa banca Idecan é uma banca que, né, já é uma banca conhecida, a gente já tem uma experiência nessa banca Idecan, então se você tiver qualquer dúvida sobre essa banca, clique aqui embaixo que a gente tem aulas específicas só para ela, tá? Então tudo que você precisa, questões do estilo da banca, o link está na descrição do simulado, está aqui embaixo. Esse é o recado que eu já dei e o link está aqui embaixo. Artigo 5º, o que é que pode cair na sua prova? Tudo, né? Tudo do artigo 5º. Então se tem alguma coisa que eu posso quase que garantir, não vou te dar 100% de certeza que seria, né, eu não sou eu que
que elabora a prova. Então, o artigo 5º, eu sempre gosto de colocar para os meus alunos aqui, uma probabilidade assim, que eu acredito. Né? A gente pensa melhor matematicamente falando. Artigo 5º, eu colocaria uma chance de 99,999, dízima periódica aqui, ó, por cento de estar na sua prova questão disso aqui. Por que eu não coloquei 100? Porque não sou eu que faço a prova. Mas eu acho muito pouco provável que a banca IDECAM, e não é o feitio dela, consiga fugir do artigo 5º e do 144 nessa prova. Eu acho muito pouco provável. Então, assim, para não falar que é 100%, eu estou te falando que é 99,999 dízima periódica aqui. Então, artigo 5º, vai cair? Vai. Então, por que eu sei que vai cair? Por que você sabe que vai cair? E você vai errar isso na prova? Não vai. Então, você tem tempo. O artigo 5º são 79 incisos e mais 4 parágrafos. 4 parágrafos. Então, você está sendo avisado que vai cair questões disso aqui. E a maioria das questões vão ser tiradas aqui dos direitos e garantias fundamentais. Se eu estou te avisando e você tem tempo, não perca a sua chance de estudar o artigo 5º. Então, o artigo 5º são 79 incisos. Se você já estudou, você vai ler e relembrar. Se você não estudou, tem aula aqui no YouTube. Não está totalmente na mesma ordem. Se você é aluno da Vale, dá uma revisada no artigo 5º, né, para não falar que é 100%. Eu tenho uma grande chance aqui de ter uma questão, ou algumas questões do artigo 5º. Então, não deixe para estudar no último dia, tá? Não deixe. Artigo 5º, tem que saber, não tem como fugir. Eu trouxe aqui os principais incisos do artigo 5º e a gente vai discutir um a um, beleza? Então, vamos lá. Ó. Eu vou deixar aqui a Constituição, e a Constituição diz o seguinte, ó. Deixa eu sair do slide aqui, para a gente passar aqui. Ó. A Constituição eu tenho o artigo 5º, no artigo 5º eu tenho aqueles que eu tenho o feeling, aquele sentimento que vão ser cobrados na sua prova. A primeira coisa é o caput do artigo 5º, que a gente tem que lembrar. O que o caput do artigo 5º nos diz? O caput diz que mesmo aquele que não é brasileiro tem os direitos e deveres, né, garantias fundamentais aí, que podem ser alvo de todos os remédios constitucionais. Não somente os brasileiros, ó, eu tenho brasileiros aqui e eu tenho também estrangeiros residentes do país. Então, a Constituição diz estrangeiros residentes do país. Os tribunais superiores falou que, dependendo do direito, até os não residentes têm. Mas se a prova te falasse, ó, de acordo com a CF, de acordo com a Constituição Federal, brasileiros e estrangeiros, os direitos do artigo 5º são tão básicos que são estendidos também a pessoas, né, não brasileiras. Então, eu tenho a inviolabilidade de direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Você tem que lembrar que direito de propriedade é um direito de primeira geração. As pessoas confundem muito que saúde seria um direito de primeira geração e propriedade seria um direito de segunda geração. E não é bem assim, né? Então, vamos entender isso aqui. O que são direitos de primeira geração? Direitos de primeira geração são aqueles direitos que foram pensados pela humanidade em primeiro lugar. Então, se você voltar no tempo aí, ó, o direito à vida, à liberdade e o direito à propriedade foram pensados antes do que o direito à saúde. Muito antes, né, do ser humano formar em cidades, aquela pessoa que tinha uma plantação, ela tinha que ter aquela garantia que outra pessoa não ia vir e roubar aquilo que ela plantou. Então, era uma propriedade dela. Nem se falava em saúde, nem se falava em médico, não se falava em nada, mas o direito à propriedade foi um direito de primeira geração, assim como o direito à vida e os demais direitos elencados aqui. Então, eu tenho o direito de propriedade como primordial em primeira geração. O direito à saúde, ele é importante. Eu acho que ele é mais importante que o direito de propriedade. Porque o que adianta você ter muita propriedade e não ter saúde? Não adianta nada, né? Mas o direito de saúde é um direito de segunda geração. Porque ele foi pensado depois. Então, aqui, quando você fala direito de primeira geração, e a IDECAM já cobrou isso, não quer dizer que isso é um direito mais importante que o outro. Ele quer dizer que é um direito que veio primeiro. Ele foi pensado primeiro do que esse aqui. Essa geração que tem a ver mais com tempo do que com importância. Porque quando a gente fala de importância, ela é subjetiva. Ou seja, alguma pessoa pode dar mais importância a alguma coisa. Quando eu falo de tempo, aí ele é mais subjetivo. Ó. O direito de propriedade surgiu primeiro.
como ele surgiu primeiro, os direitos de segunda geração são do artigo 6º em diante, é o direito à saúde. Essa é uma confusão que a EDECAN tem questionado bastante, e às vezes, né, aquele candidato que sabe tudo do artigo 5º, mas talvez não sabe diferenciar direitos sociais, que são os direitos de segunda geração, com os direitos e garantias individuais e coletivos, que são os direitos de primeira geração. Beleza? Dito isso, eu tenho aqui no artigo 5º da Constituição alguns incisos que a banca pode cobrar mais, porque está relacionado aí com a área da segurança pública. Então, vem comigo aqui, deixa eu só colocar o PDF aqui para a gente estudar, você vai vendo essa cara feia do professor aqui. Então, eu tenho aqui o direito, né, garantido aqui, princípio garantido aqui, que é a legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse inciso aqui, a EDECAN cobra ele bastante. Princípio da legalidade. E se o Estado está te garantindo, não tem um direito aqui, tem uma garantia, né? O que é a garantia? Garantia é aquilo que o Estado não vai te cobrar daquela forma, naquela situação. Não vai te submeter. Direito é aquilo que você, a partir daquela norma, você passa a usufruir de um benefício. Aqui não, é uma garantia que ele está te dando, que ninguém vai te obrigar a fazer nada, senão em virtude de lei, e você não é obrigado a deixar de fazer alguma coisa também. Ou seja, se um agente vier falar com você para executar uma ação que não está prevista na lei, você não é obrigado a fazer. Então, o princípio da legalidade. Eu quero você 10 horas da noite em casa. Se você não está com nenhuma ordem de restrição em seu direito de ir e vir, com privação de liberdade, você não precisa obedecer essa ordem, porque é uma ordem ilegal. Porque para que uma ordem seja dada que obrigue a pessoa a fazer alguma coisa, elas têm que estar na lei. O poder discricionário do agente, ele é baseado na lei. O próprio agente segue o princípio da legalidade, ele só pode fazer o que está na lei. E o cidadão não precisa fazer nada que a lei não o obrigue. Então, inciso 2, pode estar na sua prova. Inciso 3. Esse inciso 3, muita gente confunde ele. Por quê? Porque o inciso 3 fala sobre a garantia de não tortura. Não é um direito. Não existe... Vou voltar aqui, quer ver? Vem comigo. Ó. Não existe direito absoluto. Anota aí. Não existe direito absoluto. O que é um direito absoluto? Seria aquele direito que não pode ser relativizado em momento nenhum. Seria um direito que não pode ser relativizado em momento nenhum. Existe a possibilidade de um direito ser relativizado? Sempre. Todo direito pode ser relativizado. O contrário de absoluto é relativo. Ou seja, depende do caso concreto, depende do fato, daquilo que aconteceu naquele momento, qualquer direito pode ser relativizado. Vamos colocar aqui o principal, né? Que é o direito à vida. O direito à vida é um direito de primeira geração. Sem ele, você não consegue ter nenhum outro direito. Então, o direito à vida pode ser relativizado? Ou seja, em algum momento, esse direito vai ser absoluto? Não, por quê? O direito à vida, ele esbarra em algumas situações. A primeira delas, a própria Constituição diz. Ela diz o seguinte, a pena de morte é proibida, salvo em caso de guerra declarada. A pena de morte tem uma exceção, é um salvo. Se o próprio Estado positivou na Constituição uma possibilidade que a vida possa ser ceifada dentro da legalidade, então esse direito pode ser relativizado. Exemplos que estão lá no Código Penal, que não foram revogados pela Constituição, estado de necessidade, né, tem aquele exemplo que a doutrina traz, 2 pessoas se afogando, uma boia só, e aquela pessoa, né, que conseguir, né, empurrar a outra e ficar com a boia só comporta um, ele não pode ser apenado porque ele tem um excludente de licitude pelo estado de necessidade, ou seja, a vida ali foi relativizada, entre vida e vida, né, a vida daquela pessoa que teve a chance de ficar com a boia. Tem também a situação da legítima defesa, né, sua de terceiros. A pessoa está com uma arma na cabeça de um refém, o policial ali vai agir, ou né, naquele momento ali, uma pessoa vai agir, normalmente é um policial, e vai repelir aquela injusta agressão. Nesse momento, a vida daquele assaltante foi relativizada. Então, a vida não é um direito absoluto. A vida não é um direito absoluto. Se a vida, que é o bem aqui maior que alguém pode ter, pode ser relativizada, todos os outros direitos podem ser relativizados. Todos os outros direitos podem ser relativizados na própria Constituição. Um exemplo, a casa é asilo inviolável no indivíduo, ninguém nela podendo penetrar.
Salvo, eu tenho 4 situações em que o direito à sua privacidade em sua casa pode ser violado. O primeiro deles, flagrante delito. Alguém está cometendo um crime lá dentro, ou acabou de cometer, pulou um muro lá, tem alguém em flagrante. Pode ser violado o seu domicílio, ou seja, existem relativizações para o direito à sua intimidade na sua casa. Desastre, prestar socorro, qualquer hora do dia ou da noite. E a 4ª exceção para a inviolabilidade, né, da sua casa é decisão judicial. Então, são 4 situações em que o direito à sua intimidade na sua casa pode ser relativizado, então não é um direito absoluto. Mas alguém vai perguntar, e o direito, por exemplo, à crença religiosa? Existe um aluno, outro dia, me perguntou aqui numa live, já que não existe ali na Constituição salvo para o direito à liberdade religiosa, mas a própria Constituição determina o seguinte: o direito de uma pessoa não pode ultrapassar o direito do outro. E também a pessoa não pode arguir crença religiosa para cometer crime. Então, se alguém professa uma religião e naquela religião, para exercer aquela religião, ele tem que cometer um crime, igual alguns têm rituais, outros têm uso de drogas. Tudo isso são relativizações ao direito de você de exercer uma crença. Então, dentro da sua cabeça, você pode exercer a crença que você quiser. A partir do momento que você vai exercer aquela crença e comete um crime, ou, por exemplo, você invade o espaço do outro, se você tem ali uma crença que para aquela, né, que você possa fazer aquele ritual, você tem ali que talvez colocar um som muito alto e vai atrapalhar as outras pessoas no seu descanso. Você está invadindo o direito de outra pessoa, vai vir alguém pedir para você desligar ou abaixar aquele som. Ou seja, aquele direito, mas é meu direito de crença, mas ele vai ser relativizado em contrapartida com o direito da coletividade. Então, todo direito pode ser relativizado. Se você colocar aí na cabeça esse símbolo aqui, que é o símbolo da justiça, você vai ter uma noção maior, né? Que é o símbolo da balança aqui, ó. Ou seja, entre o direito de uma pessoa sozinha e o direito da coletividade, obviamente a gente vai ter que olhar o caso concreto, né? O direito da coletividade, na maioria dos casos, vai sobrepesar. Exemplo, a pessoa usa o telefone, e esse telefone que ela está usando, ela usa pessoalmente. Então, tudo que tem naquele telefone ali é de intimidade dela. Em tese, o Estado não pode chegar ali e invadir aquele telefone dela e descobrir o que está ali dentro. Só que se ela estiver usando aquele telefone ali para cometer um crime, um tráfico, né, combinar um homicídio de alguém, a coletividade está perdendo em relação ao direito à intimidade dessa pessoa. Então, o Estado vai relativizar em algum momento a intimidade dessa pessoa em prol da coletividade. O direito à propriedade também, né? A pessoa pode ser desapropriada, pode ter a sua propriedade aí usada, né, por um tempo e depois devolvida. Então, todos os direitos podem ser relativizados de acordo com o caso concreto. Aí o aluno vai me perguntar, eu sempre falo isso e sempre surge essa pergunta, o que é muito bom, quer dizer que o aluno está... a minha intenção aqui é levar você a pensar, para na hora da prova você não ficar só com aquilo que você decorou. Aí eu falo o seguinte, no inciso 3 do artigo 5º está escrito, ó, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aí a IDECAN já fez isso, coloca uma vírgula aqui, coloca assim, salvo em caso de sequestro, salvo em caso de terrorismo. Não existe exceção para tortura ou tratamento desumano ou degradante. Não existe exceção. Não existe exceção. Não existe nenhum caso em que uma pessoa vai ser torturada e vai ser dentro da legalidade. Vai haver tortura? Vai haver. Mas os agentes que fizeram isso, sendo agentes públicos ou não, autores daquele crime, eles serão punidos, obviamente, que dentro da legalidade e se acharem os autores. Mas e como a vida pode ser relativizada, a tortura não vai ser relativizada. Então fala assim, cria-se então um direito absoluto, já que não tem exceção? Então vamos lá, vamos entender isso aqui, porque isso resolve bastante questão na sua prova. Talvez você não aprendeu dessa forma, mas vai resolver bastante questão. Quando eu falo, você tem direito à sua integridade física e psicológica, né? Ninguém pode invadir a sua integridade física e psicológica. É um direito, não é? Então você tem direito à integridade física / psicológica. Essa integridade física e psicológica é um direito, não é? É um direito absoluto ou relativo? Relativo, não existe direito absoluto. Ou seja, suponhamos que essa pessoa que tem o direito à integridade física e psicológica, que são todas as pessoas, cometa um crime e fuja. Aí o policial fala, coloca a mão na cabeça, ou ele está em local suspeito. Aí ele fala, não vou colocar a mão na cabeça.
Aí fala, coloca a mão na cabeça, não vou colocar a mão na cabeça, não vou me entregar. Mas ele não está armado em nada. Se ele estiver armado e agir, e tomar uma atitude contra qualquer pessoa, o policial vai repelir a injusta agressão. Mas suponhamos que ele só está resistente. Ele não está armado nem com arma branca, nem com arma de fogo. E o policial fala assim, você vai colocar a mão para trás que você está preso. Começa a colocar o braço dele para trás e ele não quer dar o braço, está se debatendo, pode machucar o policial, pode machucar outras pessoas. E o policial vai torce o braço dele e algema ele, depois descobre que o braço dele foi deslocado, foi quebrado. Ou seja, a integridade física e psicológica dele não é um direito absoluto. Ou seja, aquele ato do policial ali dentro da técnica, ele não fez nada de errado, ele não vai ser punido, ele está no excludente ali de ilicitude. A integridade física e psicológica não é absoluta. Em algum momento ela pode ser cerceada. O cara começou a lutar com o policial não pode ir lá e usar a técnica e fazer ali o procedimento para algemá-lo, para prendê-lo. Ou seja, a integridade física e psicológica pode ser relativizada. O que não pode é fazer isso aqui com o intuito de torturar. Ou seja, o direito que está previsto na tortura é um direito condicional. Exemplo, o cara resistiu à prisão, está se debatendo lá, tentou tomar a arma do policial, o policial vai virar o braço dele, pode ter quebrar. A integridade física dele foi relativizada, vai ter que levar para o hospital e fazer os procedimentos lá, engessar, colocar pino, o que precisar. Mas o que o Estado está dizendo? Ele está dizendo que a integridade física e psicológica não pode ser usada de forma a torturar a pessoa. A tortura é você causar intenso sofrimento físico ou psicológico com o intuito de obter informações ou aplicar castigo. Isso é uma garantia que o Estado está te dando. Porque a integridade física e psicológica é o direito que está dentro, que está preservado. Só que o Estado está te dizendo, eu posso violar a sua integridade física e psicológica, dependendo da situação. Mas eu nunca vou fazer isso com o intuito de obter informação ou para aplicar castigo. Ou seja, isso é uma garantia que o Estado está te dando. Não quer dizer que esse direito é absoluto. Quer dizer que naquela condição ele não pode fazer. Exemplo que eu dei aqui da casa. A casa é azina inviolável do indivíduo dela, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo nas 4 situações: flagrante, desastre, prestar socorro e decisão judicial durante o dia. O Estado está dizendo, fora dessas situações, a sua casa não vai ser violada. Fora da determinação judicial, quebrando o sigilo telefônico, correspondência, telegráfica, e de dados de alguém, o Estado não pode entrar na sua intimidade. Então, todas as exceções geram garantias também. Todos os direitos que trazem exceções trazem garantias, porque aquelas exceções só podem ser feitas naquele momento. Isso aqui é a mesma coisa. Então, muita gente acha que a não tortura é um direito absoluto. Se é um direito, ele não começa com não começa com ninguém. Então, ele vai começar sempre positivo. A pessoa tem direito à integridade física e psicológica. E você tem um direito de... Então, nunca vai começar não isso. Se começou com não, provavelmente é uma garantia. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Porque o direito aqui é esse, e essa é uma garantia que nessas condições ele não pode ser, a sua integridade física e psicológica não pode ser violada. Mas vai acontecer? Vai, mas se acontecer, será punido. Ele não está amparado, diferente ali de um agente de segurança pública que pega alguém para algemar, ele torce o braço e quebra ele. Se o policial falar assim, você roubou no teu lugar, vou quebrar seu braço, é diferente, porque ali foi para aplicar castigo. Então, esse policial que foi prender e torceu o braço de alguém, o final é o mesmo, quebrou o braço, mas o motivo foi outro. Se o motivo foi para contê-lo, para algemá-lo, para levá-lo preso, e ele estava resistindo, ele está amparado. Agora, se foi para aplicar castigo, me conta onde está a coisa. Aí é para obter informação, aplicar castigo, é tortura. Aí o Estado está te garantindo que não vai poder. Entendido? Então não confunda garantia com direito, porque isso pode te fazer uma confusão na hora da prova. Como eu te disse, isso aqui é uma aula de revisão. Se você quiser saber mais, aqui embaixo, nas aulas da Vale, a gente tem tudo isso completo, beleza? Eu quero que você entenda que é melhor do que você decorar. Quando você decora, você esquece. Quando você entende, você não esquece nunca mais. Manifestação de pensamento é um direito, Você tem o direito de manifestar o que você pensa. Então, pensa comigo sobre o direito de pensamento. Você pode dizer o que você pensa. Só que você não pode fazer isso de forma anônima. Você não pode fazer isso de forma anônima. Então, a liberdade de pensamentos, vou desenhar uma lâmpada aqui. A liberdade de pensamentos, ela esbarra em uma vedação. Qual é? Vedado o anonimato. O que a EDECAN começa a fazer? A EDECAN começa a fazer o seguinte, você vai ver várias questões assim. Permitido o anonimato. É vedado o anonimato. Então, o direito a
você ter o livre pensamento, ele se esbarra no anonimato. Você pode fazer o que você quiser, pode falar o que você quiser, né, desde que você não faça de forma anônima. Eu falo fazer em questão de manifestar o pensamento, né, escrever, você pode fazer uma peça. Então isso tudo é manifestação de pensamento. Só que, por que você não pode fazer de forma anônima? Porque se você infringir aqui o direito de outra pessoa, essa outra pessoa vai te identificar e vai mover uma ação civil ou uma ação criminal contra você. Se você fazer apologia ao crime, você está cometendo um crime. Então você pode dizer o que você pensa, só que não pode fazer de forma anônima, porque a partir do momento que você faz, você coloca sua cara lá, e colocando sua cara lá, você vai responder. Então, existem situações em que está sendo vedada para a pessoa, não é o pensamento, ele fazer de forma anônima. Fez lá, colocou sua cara, você responde de acordo com o que você falou. Mas, dito você pode falar o que você quiser e vai responder para frente de acordo com o que você fez. Se a banca coloca sendo permitido o anonimato, tá errado, já marca e sai para o abraço. É uma questão fácil. Por isso que o inciso 5 já fala, ó, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. Ou seja, dependendo do que a pessoa falar, por isso que não pode fazer de forma anônima, o outro vai ter direito de resposta. Está acontecendo muito, né, de pessoas que estão nas redes sociais aí, tem vários seguidores e falar mal de outra, né, imputando ali fato definido como crime ou contra a honra, e a outra ganhar o direito de resposta depois naquele mesmo perfil, como se fosse um pedido de desculpas, mas é o direito de resposta, é uma carta que a pessoa escreve. Ela é proporcional ao agravo, além disso, a pessoa pode pedir ainda indenização, são os dois. A IDECAN já colocou no lugar desse além aqui um ou, coloca ou indenização, não é resposta ou indenização, pode ser os dois ao mesmo tempo. Direito de resposta é aquela pessoa ir lá no perfil dela, onde ela te difamou, te caluniou, te injuriou, e lá fazer uma retratação. E a indenização aqui é outra coisa. Além disso, a pessoa pode ser condenada por indenização. Por esse motivo eu perdi meu emprego. Por esse motivo eu perdi um patrocínio que eu tinha aqui. Por esse motivo meu canal foi deletado. Então tudo isso pode gerar indenização, um e outro. Tá bom? Vamos mais aqui. Esse aqui é bastante cobrado também, que é a área de segurança pública. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa, esse aqui, ó, assistência religiosa, nas entidades civis e militares de internação coletiva. Cuidado, a banca costuma tirar militares aqui, ó, e deixar só civis. Tem militares aqui também, tá? Não esquece desse aqui. Militares também. Vulgo cadeia, ou seja, cadeia onde tem militar também vai ser assegurada a prestação de assistência religiosa. Eles costumam tirar os militares aqui. Agora a gente vai falar sobre a livre expressão, ainda quase parecido com a liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento e essa liberdade são liberdades de expressão, ou seja, de expressar. A liberdade de pensamento é você poder expressar aquilo que você pensou. Ela não pode ser feita de forma anônima. E se você expressar através da arte, né, através de uma peça de teatro, através, né, de uma escultura, de uma obra. Então eu tenho aqui, ó, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então a pessoa pode, né, fazer qualquer tipo de peça. Mas aí se ela fizer uma peça teatral, igual já aconteceu, de uma pessoa com nudez total, o Estado não pode censurar? Ou o Estado tem que pedir licença ao Estado? Não, o Estado vai classificar isso de forma etária. Então o Estado vai fazer uma classificação, preservando ali principalmente as crianças e adolescentes. Então, suponhamos que tem uma peça de teatro e ela tem nudez frontal. Ela não vai poder ser feita no local público, obviamente, e ela vai ser feita no local fechado, onde a idade mínima será de 18 anos. Isso é classificar de forma etária. Isso não é censurar. Censurar é falar que não vai acontecer. Classificar de forma etária está previsto na Constituição, lá no artigo 220 e poucos, que fala sobre, né, os direitos da criança, do adolescente e tal. Então, às vezes, a gente vê alguns comentários na internet que tomam aquilo como verdade. Essa apresentação artística, onde tem pessoas nuas, o governo deveria censurar. Isso é impossível. Isso é uma garantia que o Estado está te dando que não vai censurar. Porque aconteceu isso na época do regime militar e a Constituição de 88 veio após esse regime, colocaram isso aqui no artigo 5º, justamente para não acontecer a censura e também não precisar de licença. O que o governo, o que o Estado vai fazer é classificar de forma etária. Agora, se tem nudez frontal, se tem cena de sexo,
vai acontecer, o Estado não vai atrapalhar. O que vai acontecer é o Estado falar, ó, criança não entra aqui, nem acompanhado dos responsáveis. Ou seja, às vezes o problema não é nem a peça estar acontecendo, é ter uma criança, igual já aconteceu algumas vezes aí, tem uma criança naquele local onde ela não poderia estar. Depois de 18 anos, se a pessoa quiser estar lá e ver a peça, é por conta e risco dela. Então o Estado não vai censurar. Falar que não vai acontecer seria uma censura. Ou, para acontecer, eu tenho que liberar, o Estado tem que liberar. Isso aí é pedir licença. Então não pode ter nenhum nem outro. Às vezes a banca coloca, precisa de ter licença, mas não pode censurar. Ou pode censurar, mas não precisa de licença. Então, muito cuidado com isso, nenhum nem outro. Não confunda com a classificação etária. Eu já vi a IDECAN colocar um texto falando justamente dessa questão do museu e falando, diante disso, tendo em vista que havia uma criança no local, o Estado deveria censurar. Resposta, sim, por esse e esse motivo. Sim, por esse e esse motivo. Não, por esse e esse motivo. E outro não. A resposta é não. Não pode censurar, porque é um inciso do artigo 5º, que são ali cláusulas pétreas. Na cláusula pétrea do artigo 64, parágrafo 4º, diz o seguinte, não pode haver aí supressão de direitos, né? Não pode haver abolição, não pode abolir direitos, seria um direito abolido ali do artigo 5º, que é o direito, né, à livre manifestação, que tem ali algumas vedações também, mas não pode ser. Ah, mas e o direito à censura? Aqui não é direito à não censura, aqui é uma garantia que o Estado está te dando que não vai censurar. A garantia pode não ter exceção. O direito sempre vai ser relativizado em todos os momentos que a própria Constituição, as leis infraconstitucionais abrirem essa brecha, ele vai ser relativizado. A garantia nem sempre. Vamos colocar mais aqui. Esse aqui, né, a gente já falou dele. A Casa de Asilo Inviolável também a gente já falou. Esse aqui, a IDECAN também gosta muito desse inciso, que fala o seguinte, ó, é assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Aqui, mas fala assim, se a manifestação de pensamento, as pessoas confundem, né, a manifestação de pensamento com esse anonimato aqui. Se a manifestação de pensamento não pode ser de forma anônima, por que esse sigilo da fonte aqui seria de forma anônima? Seria o disque denúncia, né, 181. O disque denúncia, ele pode ser feito de forma anônima. Então, se o disque denúncia pode ser feito de forma anônima, por que a manifestação de pensamento não pode ser feita de forma anônima? Manifestação de pensamento é o que eu acho, são convicções minhas. Essas convicções minhas não podem ser feitas de forma anônima. Agora, a informação são fatos que ocorreram, situações que ocorreram, em que aquela pessoa vai ligar no 81, vai passar para um agente de segurança pública, aquela informação, ela é uma informação sobre um fato, sobre um crime. Não é o que a pessoa acha. Se é o que eu acho, é manifestação de pensamento. Se é aquilo que eu vi, que eu presenciei, que eu sei que está acontecendo, o vizinho bate na filha, todo dia que a filha chega atrasada da escola. Ou seja, é uma informação. Agora, se eu falar assim, meu vizinho é muito estranho, parece, né, que usa droga, aí é manifestação de pensamento. 181 é para falar, está acontecendo tráfico de droga em tal lugar. Esse você não precisa identificar. Se você ligar no 181 não precisa, se você informar para um profissional, ele não é obrigado a passar o sigilo, ele não é obrigado a passar aquela fonte, ou seja, ele tem o sigilo da fonte. Porque naquele momento que ele passar aquela pessoa, nunca mais ninguém vai dar informação para ele. Então tem algumas profissões que têm a garantia do sigilo da fonte, padre, médico, psicólogo, advogado, policial, todos esses não precisam falar ali a fonte. Chega lá e fala, o policial vai ser ouvido, fala, como é que você chegou nessa boca de fumar, que uma testemunha me falou e tal. Qual o nome dela? Não, é resguardado o sigilo da fonte. Ele não é obrigado a passar o nome dessa pessoa e nem vai passar porque essa pessoa pode correr risco de vida. O próximo inciso, esse aqui, que aí eu estou riscando com um pincel normal aqui na tela, né? Tem que riscar com esse pincel. Eu acabei de riscar a tela com esse pincel. Tem que ser com essa caneta digital aqui, né? Ó, esse aqui, ó. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Marque isso aqui, ó, tempo de paz. O que a banca costuma fazer? É colocar a qualquer tempo. A qualquer tempo está errado, é somente no tempo de paz, tá? Porque dependendo do tempo, que for um tempo de exceção, esse direito de ir e vir pode ser cerceado, até porque o direito de ir e vir não é um direito absoluto. Tanto que se alguém cometer um crime, vai ser preso. Então ele pode ser relativizado de várias formas. Uma delas é se o Brasil estiver em guerra ou numa situação de exceção. Direito de reunião, a IDECAN também gosta muito. Eu já vi a IDECAN trocar isso aqui para com armas. Cuidado, tá? Isso é muito lógico. Existem questões que você vai pegar, que são questões que medem o seu conhecimento, para saber se você entendeu, e tem questões que medem a sua atenção. A IDECAN usa dos dois métodos.
Então, aquela questão que mede a atenção, você é totalmente responsável pela resposta dela, porque você tem que ler sua prova com atenção. Agora, aquela questão que mede conhecimento, às vezes você não estudou, às vezes a prova está muito difícil, às vezes você não estudou o suficiente. Mas aquela questão que mede atenção, essa você não erra, porque essa você vai ficar triste depois se você não passar por causa dessa questão. Essa questão que mede atenção é total atenção na prova. Não fica pensando, né? Aqui em Minas a gente fala na morte da bezerra. Não fica pensando em outra coisa na hora da prova, não. Esteja ali de corpo e pensamento, né? Quem acredita em alma, corpo, alma e pensamento. Esteja ali, porque é muito comum a gente estar estudando, estar com a cabeça em outro problema, estar com a cabeça no amor da sua vida, estar com a cabeça, como é que eu vou fazer para me voltar para casa? Não preocupe com nada naquele momento, a não ser que a sala esteja pegando fogo, você tem que correr. Fora isso, foque totalmente na sua prova. Parece óbvio isso, mas é muito comum o candidato pegar a prova e ficar lá horas, né, minutos até horas, na que ele vai perceber, já tem que entregar a prova, vai ler correndo e acaba passando batido. Uma questão dessa aqui, a DECA já fez isso, colocou, todos podem reunir-se pacificamente com armas. Porque aqui na frente tem algumas coisas que eles podem colocar uma pegadinha. O cara estava procurando uma pegadinha lá na frente e a pegadinha estava aqui. Aí você fala, ah, não, mas por eliminação eu faço. Porque aí, se não tiver, todas as embaixo tiver correta e essa aqui for a única incorreta, eu acho essa aqui que eu vou ler. E se for aquela questão que te dá 4 frases e fala, uma das 4 está errada. As 4 estão corretas. Aí, se você não vê esse com armas aqui, você vai errar, porque você vai achar que todas estão corretas. Então tem que ter muito cuidado com essas questões. Tá? Sua prova está ali, né, na biqueira de acontecer, pertinho de acontecer. Então é um conselho assim que já vale seu joinha nesse vídeo. Se você não deu seu joinha, se inscreveu, ativou as notificações e comentou aqui embaixo, só esse conselho já vale. Se você nunca fez uma prova de concurso, talvez você não saiba do que eu estou te falando. Mas atenção na sua prova é mais importante na hora da prova do que talvez você saber. Porque ali naquele momento, que você sabe, que você não sabe, não adianta mais nada. Mas a sua atenção adianta. Às vezes você acha que não vai preparado para a prova e passa, e às vezes a pessoa vai muito preparada, mas não tem atenção ali aos detalhes, principalmente nessa que tange a interpretação e tal. Isso é total atenção. Em matemática, né, tem uma ou outra ali. Então, parece que é óbvio falar isso, mas a atenção é muito importante para checar isso aqui, ó. Tem coisas que eles mudam que até uma pessoa que não estudou muito sabe. Com armas, até quem não estudou, até quem é o senso comum sabe. Mas a pessoa passa batido por falta de atenção. Em locais abertos ao público, independente de autorização. Ó, não precisa de autorização para reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público. Então, eu tenho algumas condições. A primeira, não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Se o pessoal da esquerda já marcou na Praça X, no horário Y, na cidade tal, uma manifestação, ou, sei lá, uma reunião que seja, o pessoal da direita quer marcar na mesma praça, no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma cidade? Não pode, porque uma reunião vai frustrar a outra. Qual que vai prevalecer? Aquele que avisar primeiro. Ah, mas não precisa de autorização? Não precisa de autorização, mas precisa de aviso. Não são sinônimos, tá? Sendo exigido apenas aviso prévio à autoridade competente. E aqui, ó, nem está falando de autoridade judicial, porque a autoridade competente pode ser ali, né, o prefeito, um secretário do prefeito, vai depender de quem estiver responsável por esse aviso. Então, eu vou chamar aqui de novo no quadro para você entender isso aqui, para não ficar dúvida. Autorização e aviso prévio não são a mesma coisa. Direito de reunião em locais abertos ao público sem armas. Aí a banca pode te cobrar de 2 formas. Autorização e aviso. Eu vou abreviar aqui. Um aluno falou, não, está abreviando demais. Mas eu prefiro abreviar e ser mais rápido, né? Do que aviso. Aviso. Então a banca vai te perguntar. Direito de reunião, local pacífico, em local aberto, pacífico, sem armas. Aí a pergunta é, autorização. A letra A fala que precisa de autorização e precisa de aviso. A letra B fala, não precisa de autorização, mas precisa de aviso. A letra C fala o contrário, né? Precisa de autorização, mas não precisa de aviso. E a letra D fala o seguinte, não precisa de autorização e não precisa de aviso. Tá vendo que com um inciso, a EDECAN faz uma questão? Aí a pergunta é, o que você vai fazer com esse salada de fruta? Precisa de um e de outro não precisa. Qual que eu vou marcar? Você vai marcar a que precisa de aviso. Não precisa de autorização. Qual a diferença? Na autorização, o Estado, né, a autoridade competente, poderia falar sim ou não. Não pode ocorrer porque eu não gosto desse partido. Não pode ocorrer porque eu não gosto desse tipo de reunião. O aviso não. O aviso você só está comunicando. A administração pública só vai poder falar não se você não cumprir o primeiro requisito, que é não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Aí ele não vai, quando você vai avisar, ele não vai falar o seguinte, ó,
você vai ter que marcar outro dia, outro local, porque lá já tem a reunião e vai dar problema. Ele não está te autorizando, ele está te avisando que naquele momento não vai dar para fazer. Então, aviso precisa, autorização não. O STJ, né, o STF já falou que, dependendo da situação, a própria comunicação nas redes sociais já vale, mas a prova vai te perguntar de acordo com a Constituição. Então, de acordo com a Constituição, precisa de aviso. O que o STF e o STJ já falou que esse aviso aqui pode ser feito pela internet. Está uma reunião convocada lá e já está sendo veiculado em todos os meios de comunicação, substituiria o aviso. Mas isso é coisa, né, de tribunais superiores. Na sua banca, se perguntar de acordo com a Constituição, você vai responder dessa forma aqui. Só isso aqui, ó, você pega uma coisa que é, né, português, né, uma interpretação de texto e transforma para uma coisa mais dinâmica, para na hora da prova isso ficar mais claro na sua cabeça, tendo em vista que a nossa mente é mais analítica, né, e consegue... Por isso que esse negócio que eles brincam, assim, você entendeu o que é que eu desenho? É uma brincadeira, mas quando a gente desenha, né, não necessariamente um desenho, né, mas quando a gente esquematiza, você tende a não decorar, mas a entender mais, né? O português simples, às vezes você precisa decorar. Quando você tem um esquema ali, você consegue entender melhor do que simplesmente pegar aquilo ali e gravar na sua cabeça. Associações, cuidado com associações. Associações, e a cooperativa também na forma da lei, não precisa de autorização. Ó, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, quando eu falo de associação, eu falo que ela não precisa de autorização quanto à sua criação. Então, quando eu falo quanto ao funcionamento, não pode ter interferência estatal. Cuidado, as bancas têm perguntado o seguinte: responda à questão de acordo com o funcionamento. De acordo com o funcionamento, a única vedação é interferência, porque há necessidade ou não de autorização, e não tem necessidade, a gente está falando de criação. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, se a banca te perguntar de acordo com o funcionamento, a resposta é só interferência estatal. Cuidado. Às vezes está parecendo que está tudo certo, mas quando a questão, se olhar e parecer que está tudo certo, volta porque talvez a pergunta seja outra. Talvez você ache que está perguntando uma coisa e está perguntando outra. Essa questão gerou polêmica, porque estava tudo lá, escrito do jeito que era na Constituição. Mas não era o que estava sendo perguntado. O que estava sendo perguntado é de acordo com o funcionamento. De acordo com o funcionamento, a única resposta certa é qual a vedação do Estado? Interferência. De acordo com o funcionamento, o Estado não precisa de autorização? Não, porque isso é de acordo com a criação. É uma pergunta um pouco mais acima, mas se cair, você não pode errar, porque eu já estou te avisando. E guerra avisada, como diz o ditado, não mata soldado. Então vamos lá. Outra coisa aqui, voltando um pouquinho aqui acima, fala, ó, é plena liberdade de associação para fins lícitos. Não pode ter associação para fins ilícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. Tem algumas bancas que colocam sendo permitida. Não? Então não pode ter associação de duas maneiras. De caráter paramilitar e para fins ilícitos. Aí o 19 fala o seguinte: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, acabada com ela, ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ou seja, para dissolver uma associação, você tem que ter o trânsito julgado. Decisão judicial, trânsito julgado, ou seja, não cabe mais recurso, seja pelo decurso do tempo, né, ou seja, aí porque já chegou na última instância e não tem para onde recorrer mais. Agora, para suspender as atividades, também eu preciso da decisão judicial, mas não precisa ser trânsito julgado, porque para suspender é mais rápido, né? Então vamos lá, agora onde eu acho também que tem grande chance. Remédios constitucionais também, gente, né? Infelizmente a gente só tem uma hora aqui, quem é meu aluno sabe que às vezes eu gosto de passar mais, né, do que o tempo que eu tenho, mas eu garanto aos senhores aqui que hoje eu não vou passar do tempo. Verem aqui do slide, ó. Vou passar aqui. Antes de a gente falar da próxima, dá uma assistida nesse vídeo aqui, ó. Pediram pra gente colocar. Calma aí, vamos continuar já, mas antes eu tenho um recado muito importante para você. Tá gostando dessa aula? Se você estiver gostando, já deixa o seu like aqui, a sua inscrição, isso ajuda bastante. Você sabia que mais de 60% das pessoas que acompanham as nossas aulas gratuitas que não são inscritas? Então não deixa isso passar, é gratuito, você se inscreve e não perde nenhum conteúdo. Olha, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para adquirir o nosso curso preparatório. Também você vai encontrar o link para acessar os simulados, quiz gratuito e os nossos grupos de WhatsApp e canal no Telegram. Tudo isso na descrição do vídeo. Se você precisar também falar com um de nossos atendentes ou conhecer mais os nossos produtos, cursos superiores, pós-graduação, o nosso site está aqui na descrição também, tá? E olha, deixa os seus comentários, a gente está sempre respondendo e interagindo com vocês, então é muito importante a sua participação para que a gente possa ver e entender melhor, né, as necessidades de vocês, os conteúdos, as dicas que vocês mais gostam, tá? Também temos apostilas, você pode estar adquirindo, acessando direto no site, ou se você não encontrar, pode chamar o
atendimento que nós arrumamos, providenciamos a apostila para você com frete grátis para todo o Brasil. Então é isso aí, bora estudar, eu quero ver você aprovado. Tamo junto. Beleza? Aí, ó, o recado do professor Vone aí, professor de Direito Penal. E vamos falar agora, né, nesse tempo que nos resta, de duas situações. A primeira dos remédios constitucionais, que a IDECAN também despenca na prova, a gente vai falar rapidamente. Se você quiser saber dos remédios, tem uma aula específica aqui disso, né? A gente não tem esse tempo aqui para divagar sobre os remédios. Remédios é um assunto tão, assim, eu particularmente gosto tanto de falar sobre ele, que se você perceber aqui, tem uma hora que você fala só de remédios constitucionais, porque tem várias nuances, várias coisas que pode colaborar na sua prova. Mas aqui é simplesmente, né, uma revisão. O primeiro é habeas corpus. Toda vez que for habeas corpus, e a banca, e DECAN, te der um caso concreto, se ele te perguntar o que está escrito lá, você tem que saber, né? Garantir o direito de ir e vir, direito de locomoção. Mas quando ela te der um caso concreto, é um direito líquido e certo a sua locomoção. Olha o que eu falei, direito líquido e certo a locomoção. Porque lá no mandado de segurança para direito líquido e certo também, mas lá o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data. Então toda vez que a resposta for habeas corpus, se for um caso concreto, vai ter alguém cerceado da sua liberdade ou em vias de ser cerceado, que eu tenho aí o habeas corpus também preventivo. Então, quando for habeas data, eu tenho duas situações que podem ocorrer. Conhecimento de informações ou de dados, conhecimento de dados ou informações relativas à pessoa do impetrante. Ou seja, é os dados relativos àquela pessoa que entrou com habeas data, não é o dado de um terceiro. Ou, uma vez tendo conhecimento, é retificar essa informação. Suponhamos que a pessoa teve esse conhecimento e lá consta que um nome que não é dela. Tem um CPF dela, mas é o nome de outra pessoa. O nome dela está errado. Ela quer retificar. A banca citou um caso de alguém que está com o nome no SPC, só que o nome que está lá não é ele que comprou, porque o CPF é dele, mas o nome é de outra pessoa. Tem uma filmagem de outra pessoa comprando, não é ele. Ele quer retificar essas informações que estão lá no SPC. Ah, mas o SPC é uma empresa privada. Pode ser em banco de dados público ou em banco de dados de entidade privada, mas de caráter público. Ou seja, pode ser um banco de dados de consulta, pode ser uma ficha médica. Então, o habeas data serve para essas duas situações. Lembrando que informações pessoais, tanto para retificar quanto para conhecer. Se for informações que você tem interesse pessoal nela, mas não é informação pessoal, e for um direito líquido certo seu de ter acesso às informações, uma informação da administração pública, você pode entrar com mandado de segurança, que é um direito líquido certo seu, que não é amparado por habeas corpus e habeas data. Então, eu tenho aqui o remédio do mandado de segurança. O mandado de segurança é para garantir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, exceto habeas corpus e habeas data. Então, isso quer dizer que habeas corpus e habeas data também são direitos líquidos e certos. Porque, às vezes, o candidato pega a prova ali e pega assim, direito líquido e certo de ir e vir. Fulano de tal tinha um direito líquido e certo de ir e vir. Ou seja, ele não estava cerceado da sua liberdade por decisão judicial, nem foi preso em flagrante. Essa pessoa, com o remédio constitucional, aí conta a história do cara que foi preso, aí o cara vê líquido e certo e quer marcar mandado de segurança, só porque estava lá a expressão líquido e certo. Qual é o remédio constitucional que garante direito líquido e certo de ir e vir? Habeas corpus. Não é porque está escrito líquido e certo que é mandado de segurança. Tem que ser líquido e certo, exceto habeas corpus e habeas data, porque esses dois aqui também são direitos líquidos e certos. Beleza? Outra coisa, mandado de segurança coletivo. Quem pode impetrar? Partido político com representação no Congresso Nacional. Não é Câmara dos Deputados e Senado. É Câmara dos Deputados ou Senado. Ou esse partido político tem que ter um senador ou um deputado. Um dos dois, ele tem representação no Congresso Nacional. Ou entidade de classe, associação constituída pelo menos um ano. A banca, a IDECAN muda isso aqui para 6 meses ou 2 anos. Cuidado, mandado de segurança coletivo. Quem são os legitimados? Quem pode entrar? Mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? Está aqui, ó. Você está aqui e aqui está o seu direito. O Estado disse, você tem esse direito. Eu vou criar uma norma, uma lei, um regulamento para você atravessar do lado de lá e ter o seu direito. Só que o Estado não criou. Ele falou que ia criar e não criou. Ou seja, falta a norma regulamentadora que te impede de exercer o seu direito. Isso o Poder Legislativo, via de regra, iria criar, não criou. Existem várias situações onde está escrito que você tem o direito, mas não está falando como você vai ter acesso a esse direito. Aí você está aqui e quer atravessar para o lado de lá. Aí você fala com o Poder Judiciário através do mandado de injunção. Seguinte, você entra com o mandado de injunção e fala, ó, eu quero ter esse acesso. Faz para mim, né, uma decisão onde me garante esse acesso. Aí o Poder Judiciário
vai fazer a vez do Poder Legislativo, só que nessa hora ele vai valer só para você, porque o mandado de junção ele vale para quem entrou. Eu falo o seguinte, ó, esse fulano tinha que atravessar para lá, mas o Estado não fez a ponte. O mandado de junção vai ser essa ponte temporária. Então, o mandado de junção é quando falta norma regulamentadora. Então, quando falta norma regulamentadora, que você não consegue exercer um direito, né, falta para suprir, né, falta de norma regulamentadora. E eu tenho o último aqui, que é a ação popular. A ação popular você tem que saber duas coisas. A primeira é que para entrar com a ação popular, ela visa aí, né, patrimônio histórico, cultural, moralidade, ou seja, é um remédio constitucional que visa a coletividade. Para entrar com ele tem que ser cidadão. Então a EDECAMP vai falar a palavra cidadão ou vai falar vereador, prefeito, deputado, tudo isso indica que uma pessoa é um cidadão. O que não pode é estar escrito pessoa. Qualquer pessoa é legitimada para entrar com a ação popular. Não. Todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão. Tem que ter os atos de cidadania válidos aqui. Outra coisa, esses dois aqui são gratuitos, a gente conhece como 0800. Independente da pessoa ser milionária, bilionária, ela não paga nem para entrar com a habeas corpus, nem com a habeas data. Esse aqui, via de regra, é pago. Ele pode ser alvo de justiça gratuito, mas via de regra, ele é pago. Esse aqui, ó, ele é 0800 com asterisco. Se a pessoa tiver de má fé, ou, né, a pessoa já entrou ali temerária, já sabendo que aquilo ali era só para atrapalhar, né, aquele prefeito ou aquele governador, é muito comum usar isso aqui como ferramenta política. Se ela tiver de má fé, ela vai pagar, além das custas, os honorários da sucumbência, ou seja, advogado da outra parte. Se ela tiver de boa fé, mesmo que ela não ganhe o mérito, se ela tiver de boa fé, ela não vai pagar nada. Então, esse aqui não é 0800 para todo mundo, porque vai depender do caso. Esse aqui é 0800, independente da situação, são os dois gratuitos, tá bom? O mandado de segurança não é gratuito, via de regra. Dito isso, vamos aqui no... Deixa eu só colocar aqui na frente o PDF, que é onde a gente vai... Vou dar um ESC aqui, fechar isso aqui, onde a gente vai finalizar esse nosso encontro. Artigo 144. Chance de estar na sua prova, enorme, né? Artigo 144 é a mesma coisa ali do artigo 5º, né? 99% de chance de estar na sua prova. Então, tem ali os órgãos de segurança pública, é um rol taxativo. Se não está aqui, não é órgão de segurança pública. Eu tenho a questão das guardas municipais, que de acordo com a Constituição não são órgãos de segurança pública, mas de acordo com os tribunais superiores, é um órgão de segurança pública equiparado. Então, se te perguntar sobre as guardas municipais, você vai responder o que estiver te perguntando. Se falar de acordo com a Constituição, guardas municipais não são órgãos de segurança pública. Mas se falar de acordo com o novo entendimento dos tribunais superiores, coisa que eu acho que eles não vão fazer, principalmente para nível médio, você fala que é um órgão de segurança pública equiparado. Não creio que eles vão entrar nessa celeuma, porque eles não querem ali uma chuva, né, de recursos. Mas os órgãos de segurança pública, esses você tem que saber, não tem como fugir. Então, todos que estão aqui são polícia, mas nem todas as polícias são órgãos de segurança pública. Professor, eu entendi. Deixa eu só colocar aqui para a gente entender isso aqui. Órgão de segurança pública, rol taxativo. O que quer dizer rol? Rol é lista. É uma lista taxativa, é uma lista que não cabe interpretação extensiva. Se não cabe interpretação extensiva, não está no artigo 144 ali, nos elencados, não é órgão de segurança pública. Então, eu tenho aqui no artigo 144 os órgãos de segurança pública. Eu tenho a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que está tentando mudar o nome para Polícia Viária Federal. Eu tenho a Polícia Ferroviária Federal, nunca vi, mas existe. Até porque a gente não tem hoje ferrovias federais, então é um órgão de segurança pública que está quase que extinto, mas ainda tem que colocar certo para cair na sua prova. As PCs, cada estado tem a sua. As polícias militares, também cada estado tem a sua. Os corpos de bombeiros militares. E aqui eu tenho as polícias penais. Eu tenho a polícia penal federal, eu tenho a polícia penal distrital, que é do Distrito Federal, e a polícia penal estadual, ou estaduais, né? Porque cada estado também tem a sua. Esses três aqui são organizados e mantidos pela União, de carreira. A Polícia Federal tem várias competências. A Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Não são todas as rodovias, são somente as federais. A EDECAN já tirou a palavra federais e deixou papel da Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento ostensivo das rodovias. Falou para menos, ou seja, abarcou todas as rodovias, o que está errado, rodovias federais. Aqui é a mesma coisa, só que em lugar de rodovias, você coloca ferrovias. Patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Todos esses são organizados e mantidos pela União. Quando eu falo esses aqui, esses dois primeiros aqui, que na verdade são três, que Corpo de Bombeiro e Polícia Militar tá junto, são organizados e mantidos pelos estados. Aqui é a União, esse aqui é organizado e mantido pelos estados. Aqui, o chefe maior é o presidente da República, aqui o chefe maior é o governador.
A Polícia Penal foi inclusa aqui na Emenda Constitucional 104 de 2019. O que está dizendo isso aqui? Está dizendo que, essa Emenda 104 de 2019, ela está dizendo que agora os agentes penitenciários vão chamar policiais penais. E eu tenho policial penal federal, eu tenho policial penal do Distrito Federal, eu tenho policial penal estadual. Aí eu vou falar, qual deles eu não posso elencar igual tá aqui, eu tenho que separar por aqui, ó. Esse é mantido, né, organizado e mantido pela União, esse pelo Distrito Federal, a gente tem ali aquela questão de quem vai arcar com as despesas é a União, mas isso não vai entrar na sua prova, mas aqui, ó, e esse aqui, ó, eles devem aí, né, a sua bênção ao governador, o chefe maior deles são o governador e esse aqui da União. Então, muito cuidado com isso aqui. Entendeu isso aqui? Você tem 50% do artigo 144, mas tem que entender isso aqui. Os outros 50% você vai achar nos parágrafos. Parágrafo 1º da PF, parágrafo 2º da PRF, da PF já te falei, da PF é o maior, né? Lembre-se que Polícia Aeroportuária de Fronteira Marítima é a Polícia Federal. É polícia. Quem guarda a fronteira de ameaça estrangeira são as Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Quem guarda as fronteiras. Agora, quem policia as fronteiras é a Polícia Federal. Quem está ali fazendo o controle da entrada e saída de pessoas é a Polícia Federal. Então, muito cuidado com isso. Polícia Aeroportuária Marítima de Fronteira é Polícia Federal. A Polícia Federal também visa ali reprimir, né, o tráfico de drogas, descaminho e contrabando. Polícia Federal também, outra atribuição dela, né, quando apurar as infrações penais contra bens da União, instalações da União, ou quando aquele crime tem repercussão interestadual ou internacional. Também, outra competência da Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. O que é a Polícia Judiciária da União? Aquela polícia que vai apurar os crimes e, né, colocar no papel para virar um conjunto de provas para ser denunciado pelo Ministério Público ou não. Então, a Polícia Judiciária da União, Polícia Judiciária não é um órgão de segurança pública, ela é uma função. Então, os órgãos de segurança pública está isso aqui. Você não faz a própria Polícia Judiciária. É uma função. Função de Polícia Judiciária. Função de Polícia Judiciária. Função. O que é uma função? Quem já caiu na prova? São órgãos de segurança pública. Polícia Judiciária. Polícia Judiciária é uma função dessas duas polícias, que é a polícia que visa ali apurar os crimes. Agora, Polícia do Legislativo, Polícia do Judiciário, Polícia do Senado Federal não são órgãos de segurança pública. Existem lá nas Assembleias Legislativas, existe uma pessoa que trabalha lá, geralmente está de terno, ele é policial, ele fez um concurso para polícia. Polícia do Legislativo Estadual, ou da Assembleia Legislativa. Só que ele não é um órgão de segurança pública. A segurança dele ali é do Legislativo, é do tribunal em si. Segurança pública é aquele que tem a segurança aberta, né? Segurança para todas as pessoas, independente aí, de ser ou não uma autoridade. Então, esses são os órgãos de segurança pública. Muito cuidado que a banca vai tentar aí te derrubar em um ou outro desse aqui. Então, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares e reservas do Exército e subordinam-se juntamente com as PCs e a Polícia do Distrito Federal, né, Penal do Distrito Federal e as estaduais, ao governador. Então, a subordinação da PM, do Corpo de Bombeiro e da PC é o governador, e da PP eu tenho que olhar qual deles aqui. Se for a federal, é subordinada ao presidente, e se for os outros dois, subordinado ao governador. Lembre-se para a sua prova. Função da Polícia Penal. Função da Polícia Penal. Chance de cair na sua prova porque é relativamente novo. Ah, mas é de 2019. Mas em relação aos outros, é a mais nova. Do mesmo jeito que estão tentando, né, passar uma PEC. O que é PEC? Projeto de Emenda à Constituição, para transformar os guardas municipais em polícias municipais e colocar aqui, né, esse aqui é o inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocar o inciso 7, né? Colocar aqui, mas ainda não passou, isso não está em vigor ainda. Polícia municipal ainda é um projeto, né? Ainda se chama guardas municipais, apesar de alguns municípios terem colocado polícias municipais, na Constituição ainda não tem essa nomenclatura. Qual a função, então, já que eu falei, a gente chegou no finalzinho da nossa aula, qual a função, então, da Polícia Penal, que é a polícia que eu falei que tem mais chance de cair? Essa aqui, ó. As polícias penais, vinculado ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, ou seja, se é federal à União, se é estadual ao Estado, se é distrital ao Distrito Federal. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Tem mais coisa? Tem, mas de acordo com a Constituição é isso aqui. Eles têm outras funções, mas que não estão na Constituição. E as guardas municipais estão aqui, ó, não estão elencadas lá. Qual que é a função da guarda municipal de acordo com a Constituição? Lembrando que na Lei 13.022
também tem outras funções, mas a função dele na Constituição é proteção dos bens de quem? Do município, serviços e instalações. Então, é a norma constitucional que oficializa a Guarda Municipal, mas, contudo, todavia, não são órgãos de segurança pública, são órgãos de segurança pública equiparados. Então, se te perguntar de acordo com a Constituição, você vai falar que não é. São órgãos de segurança pública, exceto. Se colocar lá, Polícia Judiciária também não é. Polícia Legislativa também não é. Tudo que está no órgão de segurança pública são polícias, com exceção do Corpo de Bombeiro, que começa com o Corpo de Bombeiro. Mas nem toda a polícia está aqui. Guarda Municipal não é, Forças Armadas não é, Polícia Judiciária não é, Polícia Legislativa não é. São esses que estão aqui. Agora, te perguntar, de acordo com o novo entendimento dos tribunais superiores, você vai falar que a Guarda Municipal é um órgão equiparado. Creio que não vão fazer isso, tá bom? Um abraço, professor Magnassi. Se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado. Quer saber mais? Se inscreve no canal, é gratuito. Ative as notificações, deixe seu joinha e boa prova para você. Comente aqui embaixo também quais são as suas expectativas para a prova, o que você achou dessa aula, o que poderia melhorar, qual a matéria que você está com mais dificuldade. Deixa aqui embaixo. Quer adquirir os simulados? O link já está aqui embaixo. O professor Vônia já deu o recado, tá bom? Deixa eu só abrir a câmera aqui para eu despedir dos senhores e das senhoras. @magnassis44 é meu Instagram, meu e-mail é magnassis44@gmail.com. Qualquer dúvida pode me perguntar lá, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Que seja aprovado nesse ou que seja no próximo que você vai estudar mais para passar, tá bom? Tchau, tchau.